tá? Todo mundo deveria saber disso. Porque hoje está cada vez mais comum, é mais comum hoje, muitas vezes, o cara ficar com mimimi na emergência. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Na verdade, o cara não entendeu o princípio, ele entendeu o detalhe, ele não está baseado, ele não vai atender baseado em fundamento, ele atende baseado, será talvez no achismo e se apega muito a detalhe. É o que eu estava falando com você, estabilizar assim, são formas diferentes de estabilizar a cervical e não fere o princípio. O princípio basicamente é a restrição da movimentação. O cara fica preso naquele negócio, se pode ou não pode passar por cima do paciente e passar por cima do paciente, ele não vai basicamente alterar nada fisiopatologicamente o paciente. Ele tem um risco tem um risco de queda, não tem. Beleza, não é a minha primeira opção, mas não posso dizer que é proibido. Eu quero que você entenda que a gente tem que parar para pensar nos fundamentos da coisa. E aí o próprio PHTLS ele fala desses 4 pontos que eu acho de extrema importância, extrema relevância. Eu acho que todo mundo na emergência deveria saber disso antes de ver qualquer outro conteúdo. E inclusive é uma coisa que é muito difícil de divulgar a rede social. Tá filmando, tem gente filmando aí, manda pra mim um vídeo, eu vou até corta aí, eu posto essa parte. Mas é muito difícil de botar na mente das pessoas que elas devem aprender isso aqui, tá? É muito difícil botar na mente da pessoa que ela deve entender isso, ou talvez o cara ache que até é anormal isso. É você entender o que é princípio, o que é prioridade, o que é preferência, o que é pensamento crítico. Isso aqui é do jeito que tá no PHTLS, tá? Princípio é o que é necessário para a melhora ou sobrevivência do doente. Então, o princípio é o que é necessário para a melhor sobrevivência. Quando o cara vai lá, estabiliza a cervical, quando o cara vai lá e contém uma grande hemorragia externa, hoje né, no X, ABCDE, eu estou fazendo um princípio. Tranquilo? Aí eu vou lá e mantenho via aérea. Beleza. Prioridade é a forma como o princípio é alcançado naquela quantidade de tempo pelo seu coisa disponível. Lembra que eu digo, eu tenho que manter via aérea, eu tenho várias formas de manter via aérea prévia? E eu falei para você que uma das formas é lateralizar o paciente. 1, 2, 3, lateralizei. Obedecei o princípio, que é a restrição da movimentação, e eu estou obedecendo outro princípio, que é manter via aérea. Agora, como eu vou alcançar esse princípio? Nesse caso foi a lateralização. Pode ser uma aspiração, pode ser, sei lá, num caso aí mais avançado, numa intubação, pode ser. Mas eu estou obedecendo um princípio, eu estou alcançando esse princípio. Como eu vou alcançar esse princípio? Eu chamo de prioridade. Tranquilo? E aí entenda, para essa prioridade ser alcançada depende de alguns fatores. Diego, como assim? Vai depender da situação existente. Cada caso é um caso. Urgência e emergência não é fixo. Pare de engessar a emergência, que não é fixo. Nenhuma ocorrência é igual a outra. Se nenhuma ocorrência é igual a outra, eu não posso querer botar na cabeça de um jeito só, estatizar o negócio, deixar o negócio fixo. Então, uma coisa que varia é a situação. Por mais que sejam 2 fraturas de fêmur, são doenças diferentes. Um estava de moto, outro estava de carro, um caiu daqui de cima, de uma altura. Um tem os curiosos lá que tá agitando o negócio. É a situação. Outra, a condição do doente. Será que aquele doente está grave, está mais grave, está menos grave? Como é que está a condição dele? Tranquilo? Então a condição do doente também interfere. A base do conhecimento do socorrista, será que aquele cara está preparado para atender? E aí vai, até a base do conhecimento, e eu digo mais, é a habilidade que tem, de competência. Exemplo, o técnico de enfermagem pode fazer alguns procedimentos, o enfermeiro já pode fazer outros procedimentos, o médico já tem outros procedimentos que podem fazer por exemplo, um pouco mais avançado. E aí entenda, vai depender muito disso, qual a habilidade profissional, o que é que ele pode executar de procedimento. Também são fatores que interferem na cena, interferem na conduta, interferem na prioridade, o que você pode fazer. E outra, equipamento disponível. Quais equipamentos disponíveis? A gente falou aqui de prancha scoop, de maca-vácuo, de colar do lubo, de cana nasofaringe, de torniquete. Torniquete é para ter na ambulância. Torniquete, eu até digo o seguinte, por quê? Porque gestor dificilmente ele assiste esses vídeos talvez, mas o que
um torniquete barato, eu digo o seguinte, toda ambulância deveria ter. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. É uma das principais formas de conter uma grande hemorragia. E hoje já tem muito livro, muito artigo, muita coisa defendendo o uso do torniquete. Fora para isso, o pessoal usa, aqui não usa por quê? Mas aí é o quê? É equipamento disponível. O que é que eu tenho disponível de equipamento para poder salvar aquele cara? Isso tudo muda. Então eu não posso estatizar a emergência. Eu não posso engessar, dizer que eu só posso fazer de um jeito, só posso fazer do outro. Desde que eu obedeça os princípios, está correto. Outra, preferência. A preferência descreve a maneira pela qual um determinado socorrista pode seguir o princípio da melhor forma. Preferência é sua preferência. Eu prefiro estabilizar de um jeito, você aprendeu e prefere estabilizar de outro. Eu prefiro fazer esse procedimento rolar desse jeito e você prefere rolar desse outro. Contanto que obedeça o princípio, não está errado. E o grande problema é que às vezes as pessoas ficam com muito mimimi na emergência. Inclusive, se eu postar isso aqui, a chuva de mimimi que tem embaixo é gigante, mas não tem problema. Tá na hora da gente acordar e parar de mimimi na emergência, trabalhar em base de fundamento, de princípio e não de mimizentos. Tá? Então tem um princípio, prioridade e preferência. Preferência é forma. Claro, quanto mais conhecimento de fundamento você tiver, quanto mais formas diferentes, quanto mais materiais disponíveis, quanto maior conhecimento, quanto mais diversidade nos procedimentos, quanto mais procedimentos diferentes você aprender, melhor, porque vai ter uma possibilidade de você utilizar o pensamento crítico. E o pensamento crítico é o processo no qual o profissional avalia a situação, o doente e todos os recursos o quê? Disponíveis. Estas informações são então rapidamente analisadas e integradas para oferecer o melhor atendimento possível ao doente. É simplesmente você juntar as informações da cena, como é que está a cena, como é que está o doente, quais os recursos disponíveis, quais as minhas habilidades, dar tudo e dizer, cara, em base nisso, com as condições que eu tenho agora, o que é que eu posso fazer obedecendo os princípios para gerar o melhor resultado e o melhor atendimento para o meu paciente, para o doente de trauma. Tá? Então, basicamente, eu acho que esse conceito, esses três nomes aí, princípio, prioridade, preferência e pensamento crítico, todo mundo deveria saber. Sucesso total!